Fala galera, então, o vídeo de hoje vai ser sobre reforma da Previdência. Vamos lá. O que acontece? Existe muita informação e muita desinformação quando a gente está relacionado a esse tema. Inclusive surgiu uma polêmica, ontem eu falei da Tabata Amaral, e hoje surgiu uma polêmica de que a Tabata Amaral teria votado na comissão especial favorável à tramitação da proposta da Previdência, da PEC 6 de 2019. Acontece que a Tabata Amaral não faz parte, tá, da comissão da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça. Então começa a primeira fake news aí, né? A Tabata Amaral não faz parte, então não tem como ela ter votado. E aí eu gostaria que vocês que gostam do assunto de reforma da Previdência procurassem o canal do Eduardo Moreira. Ele fala muito sobre reforma da Previdência. Tem vários vídeos envolvendo o tema. O tema é muito complexo, então os vídeos são muito longos. Esse aqui tem 1h50. Tem vídeos menores, mas de qualquer forma é muito difícil falar menos de 10 minutos sobre esse tema. Eu vou tentar hoje resumir, vou tentar ser sucinto e vamos direto ao ponto. Paulo Giraldelli fez um vídeo criticando a Tabata Amaral, porque a Tabata Amaral fez o discurso de que a reforma da Previdência é uma questão técnica e não ideológica. Bom, e o Paulo Giraldelli disse que a Tabata Amaral estava errada, que a reforma da Previdência ela é uma questão ideológica e falou um monte de outras coisas e quis dizer que mercado financeiro, bolsa de valores é só especulação. Enfim, o Paulo Giraldelli infelizmente errou feio nesse assunto. Por quê? A Bolsa de Valores, o sistema financeiro nacional como um todo, ele tem empresas por trás, está gerando emprego, está pagando imposto, tem um monte de coisa. Não é só especulação imobiliária, não é só especulação. Entendeu? Então tem muita coisa envolvida aí. Não é uma coisa tão simplória quanto ele quis tentar passar. A reforma da Previdência ela tem o caráter político e ela tem o caráter técnico também. Existem questões técnicas envolvidas na reforma da Previdência também. Senão, os outros países do mundo não fariam reformas nas suas previdências, tá? O mundo inteiro visa encontrar modelos previdenciários que garantam o bem-estar fiscal do país e o bem-estar da população. Mesmo países sociais-democratas, ou países capitalistas, ou países, enfim, independente de como você considera a economia de certos países, todos eles buscam encontrar modelos que sejam fiscalmente viáveis e, ao mesmo tempo, produzam qualidade de vida aos seus cidadãos. Isso é regra geral. Todo mundo tenta e todo mundo passa por reformas em momentos difíceis. Então, não é uma questão só ideológica. Existem dados técnicos, entendeu? Se você assistir esse vídeo aqui do My News, eles falam sobre os erros e os acertos, os problemas da reforma da Previdência chilena, do modelo de capitalização deles. Tem 12 lições que nós podemos aprender com os chilenos. Então, todas essas questões do que aconteceu de errado no Chile são questões técnicas, entendeu? Existe muita questão técnica envolvida. Então, quando a Tabata Amaral preferiu não se posicionar porque ela não havia estudado o tema o suficiente, ela está correta, porque se eu não tenho gabarito para falar sobre o tema, por que eu vou falar sobre o tema? E vamos lá agora outro ponto. A oposição que o PDT propõe fazer ao governo do Jair Bolsonaro é uma oposição propositiva. Então a Tabata Amaral, para entrar nesse debate, além de precisar estudar o tema, ela precisa propor. Não é uma questão tão simples. Então existe sim muitas questões técnicas envolvidas. O Ciro Gomes fez um videozinho aqui, que eu vou mostrar para vocês, está no PDT Nacional aqui, explicando rapidamente alguns pontos importantes. Ouça. A ideia é uma previdência nova, assentada em 3 pilares. Um é de natureza social e de acesso incondicional. Contribuiu ou não contribuiu, pôde ou não pôde contribuir, atingiu o parâmetro, a idade mínima, que será discutida por região, por gênero e por especificidades profissionais. Então fica logo claro que professor, policial, trabalhador rural e pessoas que trabalham em condição insalubre ou de risco de vida inerentes à função de trabalho serão tratados distintamente nos acessos. Então, o primeiro perfil social, estipendiado pelo Tesouro, de acesso incondicional a um salário mínimo.
É o pilar social em direção a um programa de renda mínima de cidadania. Segundo pilar, de repartição, submetido a um teto negociado de 4 a 5 mil reais, garantido pelo governo. E o terceiro, um sistema novo de capitalização público, em que a contribuição patronal faz parte e a gestão disso será pelo coletivos de trabalhadores e o dinheiro regrado será vinculado ao investimento produtivo com uma transição de 10 anos, obrigando ao risco mínimo, ou seja, classificação de risco AAA. Compreende? Mal comparando, é como se a gente fizesse todos os trabalhadores brasileiros terem uma Previ, uma Petros ou um Funcef, que são regime de capitalização, mas não são privados. São privados assim, são públicos, porque pertencem aos trabalhadores. Mas quem manda neles não é a iniciativa privada, são os coletivos de trabalhadores que elegem a direção. E hoje, por falta de regramentos mais transparentes, tem muita malversação. Mas nenhum deles quer sair de lá para vir para o regime geral de previdência. Então, daqui você conclui o seguinte, que reforma da Previdência tem solução. Reforma da Previdência, a Previdência como um todo, ela tem, sim, a possibilidade de existir um déficit. Qual que é a ideia de quem quer fazer uma reforma da Previdência consciente? É garantir todos esses pilares sociais, garantir todas essas seguranças para as pessoas mais simples, a camada mais baixa da população brasileira, e ao mesmo tempo você cria a possibilidade, vamos dizer assim, das pessoas mais abastadas que ganham salários maiores criarem a sua alternativa de recebimento, de vencimentos futuros, através da capitalização. Então, todo mundo nesse sistema ficaria igual, seria um sistema muito mais igualitário e combateria de fato os privilégios se você fizer uma reforma da Previdência bem feita. A ideia, especialmente da Tabata Amaral, do PDT, do Ciro Gomes, é combater privilégio, é combater absurdos, abusos do sistema previdenciário, entendeu? E não prejudicar o mais pobre, não acabar com as características sociais do regime de previdência. Então, temas complexos exigem uma discussão longa, então eu gostaria de dizer isso. Eduardo Moreira tem muita informação sobre o tema, vale a pena acompanhar o canal dele. O Paulo Giraldelli, eu acho que ele pisou na bola porque ele coloca questões ideológicas e esquece que existem questões técnicas a serem discutidas. Esse canal My News, ele é um canal voltado a informações. Ele é um canal que acontece as gravações dele no estúdio da B3, que é a Bolsa de Valores brasileira. Mas ele é um canal que tem muitas questões técnicas, que abordam muitos assuntos importantes. É um pessoal que fala de notícias e política, eles são muito, muito interessantes. Acontece que esse mesmo canal, nesse vídeo em questão, ele me deu munição para fazer um questionamento, que é o seguinte, que agora eu acho que vai chegar a parte mais interessante do vídeo. Ele apresentou esse gráfico sobre a sustentabilidade e o quanto as pessoas ganham, o quanto que seria a qualidade dos benefícios nos países, vamos dizer assim. Você pode observar que eles listaram o Chile e o Brasil apenas no gráfico. Porém, o Chile, você percebe que a sustentabilidade está alta, porém a qualidade dos benefícios está baixa, né? Não está tão boa assim. O Brasil tem uma qualidade de benefícios alta e uma sustentabilidade baixa, correto? Só que se você observar ali, ó, Nova Zelândia, Finlândia, Noruega, Dinamarca, Suécia, Áustria, tem muitos países que conseguem ter sustentabilidade e benefícios altos em relação ao Chile. Por que diabos o Brasil está se comparando com o Chile? Aí alguém vai vir e falar assim, mas a população da Dinamarca é muito menor do que a do Brasil. Sim, mas a do Chile também, entendeu? As características envolvendo o Chile e os países que estão melhores do que o Chile, vamos dizer assim, são muito próximas. Então não tem o menor sentido você querer espelhar a Previdência brasileira no modelo chileno, que, tem 12 lições a ensinar para o Brasil, porque eles fizeram um monte de cagada lá, tá? E tem países que estão com benefícios bons e boa sustentabilidade na sua Previdência. Então dá para a gente pegar modelos previdenciários melhores do que o do Chile, como exemplo, né? Agora vou para o segundo gráfico.
Esse segundo gráfico aqui são resultados também, né? Que você vem aqui, Holanda, Dinamarca, Finlândia, Áustria, Suécia, Noruega, Singapura. Pô, tá todo mundo melhor que o Chile. Até Singapura tá melhor que o Chile. Então, peraí, será que só o Chile serve de exemplo, serve de base para nosso debate da nossa Previdência? Não tá estranho isso? O Brasil pode estar, de fato, com problemas previdenciários. Eu não duvido dessa fonte, eu não duvido das pesquisas, eu não duvido dos economistas. O que eu tô querendo questionar é por que Chile? Entendeu? Por que Chile? Se a gente tem lições a aprender, se a gente sabe que o Chile tem defeitos na sua previdência. Então, é estranho, é muito estranho isso, né? O porquê Chile. Então vamos lá. Qual que é a minha posição final nesse vídeo para a gente poder concluir? Primeiro, eu acredito que nós precisamos sim de uma reforma da Previdência justamente para corrigir esse problema da sustentabilidade da nossa Previdência. Tá? Nós temos problemas graves na nossa Previdência, nós temos distorções previdenciárias graves, tá? E isso precisa ser corrigido. Porém, para corrigir as distorções, para corrigir os defeitos da nossa Previdência, nós não precisamos sacrificar os pobres, certo? As pessoas mais simples, as camadas mais baixas da população não devem pagar o preço dos erros dos privilegiados, das pessoas que criaram privilégios dentro do nosso sistema previdenciário. Então essa seria a minha posição. Isso significa que uma nova previdência se faz necessário, mas não necessariamente essa que foi proposta. Agora, uma coisa interessante e engraçada, eu recebi por WhatsApp, que é a rede que espalha mais fake news no Brasil, esse PowerPoint aqui, tá? Que eu vou ver se eu deixo na descrição linkado depois. Esse PowerPoint, ele traz um estudo bem interessante sobre a nossa previdência, argumentos bem interessantes e uma proposta de reforma muito parecida com a do PDT, mas assim, demais, demais, demais. Acontece que isso aqui foi vinculado via WhatsApp, tá? No mês de fevereiro. E a partir do momento que a PEC chegou de fato na CCJ, chegou de fato na Câmara para ser discutida, você nota que a PEC em si não coincide com essa peça publicitária. Essa peça publicitária tem algumas características coincidem, outras não coincidem. É bem estranho porque essa peça publicitária ela tem alguns pontos muito interessantes que, de fato, reduziriam as desigualdades e os absurdos da nossa Previdência. Essa peça publicitária tem muitos pontos interessantes. Porém, vamos dizer assim, via de regra, tem coisa que não bate com a PEC. Tem coisa que não bate com a PEC. Então você percebe que existe muita peça publicitária circulando por aí, desonesta de certa forma, né? Desonesta. Existem algumas coisas aí acontecendo que não conferem. Mas depois eu vou deixar o link para vocês darem uma lida, darem uma olhada, tirarem suas conclusões. O ideal também é que vocês digitem PEC de 2019, 06 de 2019, para vocês poderem dar uma lida também, tirar suas conclusões. Então, resumindo é isso, tá? Assistam vídeos de canais que de fato buscam informar as pessoas. Vejam qual que é o posicionamento oficial do PDT, tá? A Tabata Amaral é uma pessoa que se elegeu sob a bandeira da educação, então ela não faz parte da comissão de Constituição e Justiça. Ela faz parte da comissão de educação. É outro assunto, é outra área, tá? Não faz parte da função dela analisar isso aqui nesse momento. Quando for para o pleno, você pode avaliar como ela votou ou como ela deixou de votar. Mas enquanto estiver em debate, não é o ramo de atuação da Tabata Amaral, certo? A CCJ teve a sua votação encerrada, a PEC passou e agora ela vai para a comissão especial. Na comissão especial vai dar início à propositura de emendas para que a gente possa tentar corrigir esse projeto, para que a gente possa tentar aproximar esse projeto de algo bom para o Brasil, não algo nocivo e destrutivo para o Brasil. Ninguém aqui quer o pior para o Brasil, todo mundo quer o melhor para o Brasil. Existem questões técnicas envolvidas e a gente precisa aprofundar nessas questões técnicas, senão vai ficar difícil a gente seguir adiante no debate.
Então o debate, de vez em quando, ele tem que ir um pouco além da esquerda e da direita de fato, igual a Tabata Amaral tem falado. Porque, por exemplo, se você tem, vamos dizer assim, a necessidade de criar formação bruta de capital, que é a ideia da capitalização, isso é uma questão técnica. A grande maioria dos países tem alto nível de formação bruta de capital. O Brasil tem um nível abaixo. Então isso é uma questão técnica, que precisa ser revisto e a Previdência pode ajudar nisso. Então são todas questões assim pequenas que devem ser debatidas. Ainda não foi aprovado o projeto final, ainda não foi batido o martelo, então é hora da gente manter uma certa racionalidade. E eu vou ficando por aqui. Falou!